sabe aquela pessoa que corre para qualquer lugar, faz umas manobras, dá uns gritos. Eu gosto bastante do que você falou de ser de entrosamento, porque tem algumas pessoas que acabam tendo uma química um pouco melhor mesmo, então realmente é importante você pensar nesse entrosamento quando você for montar a linha. E uma coisa, não sei quem já teve a oportunidade de jogar com o Cardelino ou de assistir o Cardelino jogar. Ele é lindo, ele é maravilhoso. Que homem, que atleta. Oh, Vitor Maelo. É verdade esse bilhete. Oba! Podcast, episódio 20, montagem de linhas. Bem-vindo. Aqui quem tá falando é Arthur Cardelino. E do outro lado da tela... É eu! É Victor Maelo, tio. Diretamente de São Paulo. Não sei se tem corona aí, tem? Não, cara. Nunca chegou aqui em Brasília. A capital tá blindada. A gente vive embaixo de um domo de vidro. É claro que tem corona e o bagulho tá ficando louco. Começou a chegar nos meus amigos... E ó que o pessoal tava se cuidando, by the way. O episódio de hoje é montagem de linha. Foi um episódio que a gente tinha planejado, a gente botou para votação no Instagram. E aí você, ouvinte, votou entre montagem de linhas e o outro que seria quebrando as regras. O que seria quebrar as regras da WFDF, como quebrar as regras. A gente ia ensinar várias maldades para você, mas agora não vai mais, porque você votou em falar as linhas. Então, o episódio de hoje, o que eu e o Maíla a gente vai trabalhar? A gente vai te explicar o que são linhas. Como a gente é do Ultimate Frisbee, a gente vai falar sobre o Ultimate Frisbee, as linhas do Ultimate. Qual o papel dessas linhas e as respectivas posições que uma linha, as pessoas, os jogadores vão ter lá dentro. Como então a gente monta uma linha, como a gente chama essas linhas, como que o treinador, os jogadores podem ter o sentimento, perceber como a linha está funcionando. E no final a gente vai dar o famoso selo podcast de pau. 3 coisas boas e 3 coisas não boas. 3 coisas boas, 3 coisas não boas. É sempre assim, né? Eu fiquei assim, quando a Saemi falou, tinha que substituir a palavra ruim, é foda falar que alguém é ruim, né? Tipo, 3 coisas boas, ruim. Então tem que ser 3 coisas boas e não tão boas, vamos falar assim. É mais positivo. Isso é muito mais tranquilo para a pessoa ouvir. Não é que você não é boa, é que você não é boa. Olha que legal. É bem completamente diferente de ouvir você é ruim, né? Dá uma volta na história. Que excelente. Muito mais fácil, né? Mas acho que assim, só para situar um pouco, a gente falar sobre linhas, tem artigo pra caramba em tudo quanto é lugar, né? Tem artigo no T-Word, tem artigo no Inside Out, que é mais da Austrália, tem na extinta Sky, tem vídeo, palestra disponível para tudo quanto é lugar. Então assim, a gente vai usar um pouco do que a gente leu, um pouco das coisas que a gente sabe e já vivenciou na prática e tentar enxugar um pouco para coisas mais práticas do que a gente pode fazer enquanto técnico ou enquanto capitão, ou de trazer esses assuntos para dentro do time para melhorar como que a gente chama ou como que a gente entende essas linhas. Lembrando que a gente vai falar aqui é mais aplicável ao Ultimate, acredito, de grama e areia, porque no indoor a galera não joga aquela regra de sub on the fly, ou seja, vai o ponto, já substitui na hora, só dá um high five, então você acaba não chamando. Tem muitos esportes também que não tem como você chamar uma linha, né? Futebol, não tem como tu chamar a linha, o jogo é de uma vez. Rugby, o jogo é de uma vez. Agora, basquete é mais próximo, né? Que você consegue pedir um timeout, você não troca a cada ponto como é o Ultimate. Mas bem, sim, no Ultimate, a cada ponto que é feito, você tem a chance de trocar seus jogadores. E isso são as linhas. As linhas no Ultimate são reduzidas a 2 aspectos, a linha ofensiva e a linha defensiva, chamadas em inglês de O-line e D-line. Uau! E aí essas linhas, elas são responsáveis por cumprir o principal papel dela, que é, para a linha ofensiva, quando ele receber o disco, esse time que recebeu vai pegar o disco, trocar passes, avançar jardas e conseguir converter, pontuar. Isso é conhecido como hold, ou seja, você tinha a posse do disco, você manteve ela, você segurou o hold e aí pontuou. A linha defensiva é quem joga o disco, lança o pull, que é o primeiro passe do jogo, ou daquele ponto, né? Você sinaliza, lança o pull. Lançado o pull, qual que é o papel da linha defensiva? Ver se o ataque erra, que seria chamado break.
ver se eles conseguem interceptar o disco ou defender, ou seja, aí tem um toque de um jogador defensivo com contato com o disco. É isso, né? Ou o cara erra ou você interceptou. Acho que não tem um terceiro. Eu esqueci um terceiro. Mas bem, esses são os principais papéis. Ou seja, ataque, manter o hold, ou seja, não fazer turnovers, não entregar a posse. E a defesa, tentar gerar um turnover, para que agora eles façam a posse e consigam e tenham a possibilidade de pontuar quando não era a chance deles pontuarem. Quais são as posições que tem uma linha? Vou falar primeiro do ataque, então. No ataque você tem as duas maiores categorias: os handlers, aufbauers, os manejadores, ou os, sei lá o que você chama em português, os lançadores, são as pessoas que vão estar próxima do disco e trocando passe. Geralmente eles têm o maior número de toques por ponto, correto, Maelo? Acho que a estatística mostra isso, né? Sim, geralmente são as pessoas que mais encostam no disco mesmo, né? Os cutters, que acho que são os que você vai falar já na sequência, geralmente fazem alguma corrida, pegam o disco e já devolvem para os próprios handlers, né? Então eles acabam, ou elas acabam mexendo muito mais, tocando muito mais no disco. E eu fico pensando que uma palavra para o português que se aproxima mais com o que a gente pode usar é armador. Beleza, os armadores estão preparando as jogadas ou preparando para que o disco chegue num cutter livre, beleza. E aí vem a segunda parte, que são os cutters, que são os corredores, são os angeboarders, sei lá como você quer chamar, mas os cutters são pessoas que não estão tão próximas do disco, geralmente, e elas se movem, vou falar aqui já como treinador, né? Deveriam se mover de uma forma não bagunçada, de uma forma organizada, respeitando alguma ordem ou respeitando alguma estratégia. Exemplo, a estratégia é lançar longo, então os cutters vão tentar receber o disco ao longo. Não quer dizer que eles só vão receber longo ou que eles só correm para o longo. Eles têm que trabalhar de alguma forma, receber o disco nesse longo. Vai trabalhar só em lateralidade. Então eles têm que se mover junto com os handlers, tentando mover o disco de uma lateral para outra, como eu já expliquei no pod análise, mudar o ângulo de ataque. Então a gente tem essas duas categorias simples para o ataque: handlers, armadores, e os corredores, os cutters, os recebedores, que são as pessoas que estão nas formações táticas depois do disco, como estacas, hexagonais ou coisas do tipo, beleza? Dentro dessas duas categorias tem outros níveis? Sim, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas vou falar que tem o handler secundário, tem o âncora, tem o disco, tem o cutter de iniciação, o cutter do long, cutter de blá 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 blá. Cada Johnson sabe o seu papel, ou deveria, falando já como treinador, né? Cada um deveria saber o que faz. Para a linha defensiva, geralmente você tem o puller, que é o cara que vai lançar o pull. Então é muito bom que a linha defensiva tenha 1 a 2 pessoas que saibam lançar o disco da forma que a defesa quer. Por exemplo, você vai botar uma estratégia defensiva em uma zona, e aí fala, essa zona ela é muito boa para quando o disco chega na linha. Então o puller fala, beleza, vou lançar o disco de um jeito que ele caia próximo da linha lateral. Então o puller é uma pessoa que tem que treinar alguns aspectos, ou um pull que rola, ou um pull que cai na linha para você fazer uma jogada ensaiada, ou um pull que fica muito tempo no ar, que é o meu favorito. Ou seja, se você consegue deixar em um dia sem vento mais de 7 segundos no ar, você é um bom puller. O seu favorito? Foi isso que você falou? Favorito? O favorito. Fabulous. Eu lembrei do... É porque eu ia falar já os segundos, aí eu falei, 5 é pouco, aí eu falei favorito. Mas mais de 5, 6 segundos é ótimo. Quer dizer, é muito bom. Mais de 7 é ótimo. Se conseguir fazer 10 sem vento, é um deus. Eu já consegui fazer 8,74. Se você for jogar a defesa individual, você tem os defensores. A pessoa que defende um jogador ofensivo, ou seja, uma pessoa do ataque, é chamada de defensor. Quando a pessoa pega o disco, ele muda o nome para marcador, responsável por contar de 1 a 10 o tempo que aquele armador, né, o handler, vai ficar com o disco para lançar. Caso passa do 10, turnover. E os defensores, que estão na parte de baixo do campo, geralmente estão tentando acompanhar, na individual, acompanhar aquele jogador do ataque e ver se ele consegue interceptar, que seria pegar o disco,
defender, ou bloquear, que seria simplesmente bater, ou bateu nele, ou o marcador bloqueia, bate e cai no chão. E a terceira opção que seria os caras simplesmente lançarem para fora por algum motivo. Se a gente fosse falar de zona, eu ia ficar aqui mais uns 30 minutos, mas não vou falar das posições da zona. Mas geralmente eu vou dividir em 3 categorias. As pessoas que estão perto do disco geralmente são chamadas de copo, as pessoas que estão bem próximas. Aí tem uma galera que fica ali no meio, para a maioria das zonas, que são chamados os alas, os meios. O longo, não tão longo, a tradução do o middle deep, né, em vez de ser o não deep. E tem o longo, que é a pessoa que fica lá longeão. Geralmente são pessoas masculinas, altas, explosivas, que ele quer amedrontar. Seria uma torre gigante assim, que amedronta a galera, que ninguém vai querer lançar o disco para o fundo. Então tem essas 3 partes, que é basicamente dependendo da distância que você está do disco. Você está no lado do disco, tu é do cup. Se você não está tão no lado do disco, está tentando ver outros jogadores, você está ali meio ala. Se você está mais no fundo, geralmente você é o longo, deep, o, sei lá como é que é no futebol americano, é o deep safety, nem sei. Não, acho que é só safety mesmo. Tem os corners, cornerback, que guarda que marca os wide receivers, e tem safety. Aí depende da marcação, pode ter um só, 2. Não vou saber falar qual que é o nome específico deles não, cara. Antes de partir para como, de repente, montar a linha, apontar algumas coisas aqui, né? A gente fica tentando sempre, ou pelo menos eu tento, né? Porque você sempre acaba falando inglês mesmo, e dane-se, fica tentando achar as palavras para português. Eu acho que armador para handler parece ser razoável, porque ele tem realmente essa característica mais próxima de um armador ou de uma armadora de basquete, ou armadora do handball, faz sentido. Agora, cutter, eu até hoje não consegui pensar em uma palavra específica para isso, se é corredor, se é atacante, mas aí se fala atacante, o armador também é um atacante, porque está na linha de ataque, né? É uma coisa meio complexa, né? Mas o lance de falar marcador e defensor, essa diferença é muito boa. Fica bem claro para mim qual que é a diferença entre a pessoa que está marcando o disco, quem é a pessoa que está defendendo as pessoas sem o disco. Isso é muito bom. E a única diferença que eu tenho quando eu falo de zona, eu comecei ao invés de falar posições específicas, porque como tem vários tipos de zona, eu acabei falando mais em primeira linha, segunda e terceira linha. Porque aí depende se vai ser com um cup com 3 pessoas, se vai ser uma ponta de flecha, se vão ser realmente 3 linhas, se vai ter... Então tanto faz, a primeira linha, a função da primeira linha é essa, a função da segunda, a função da terceira. Acabou funcionando melhor para mim. E aí, para entrar nessa parte de como então montar a linha, partindo desse princípio de que tem uma linha de ataque e uma linha de defesa, acho que a gente pode voltar, ou se vocês quiserem, tiverem tempo, e vocês têm, porque vocês nos amam, voltar para o episódio sobre estratégia e tática. As suas linhas deveriam ou devem ter conexão com a sua estratégia, igual o Cardenino falou. Se a ideia é você atacar aproveitando os passes longos, as suas linhas... As pessoas que vão estar naquela linha específica de ataque têm que ter características que colaboram com essa possibilidade de lançar longo. Então você sabe que a estratégia do seu time é fazer um super lançamento de 70 metros. Aí você coloca na sua linha de ataque pessoas que não têm característica de lançamento longo, não faz sentido. Então você tem que pensar nessas coisas, e o mesmo vale para a defesa. Já teve vez que a gente foi que eu fui montar uma defesa zona, por característica dos jogadores, quando estava no mixed, na mista, fazia mais sentido, pela característica das pessoas, colocar, na verdade, no fundo, uma das mulheres do time, que tinha uma leitura, que é a Roseli, que tem uma leitura de disco fantástica, tem ótima velocidade, entende muito bem o jogo. A gente usou, ao invés de usar um homem forte e alto que assusta ou que limita o lançamento, a gente colocou a Roseli no fundo, fez os homens irem mais para frente, a gente acabou fazendo muito mais pressão na frente e mesmo assim limitou o lançamento do time, porque sabem que a Roseli poderia pegar, apesar de tinha 2, 3 homens altos ou outras mulheres fortes no fundo, mas como conhecem e sabem como a Roseli joga, também limitou. Então assim, você vai montar a sua linha, claro, você tem que pensar primeiro se vai ser ataque e defesa, se você vai... Óbvio que quando está na defesa você quer forçar o turnover e converter em gol, porque também não adianta forçar o turnover, aí você pega o disco para você e erra de novo, então a defesa acabou não fazendo o papel, né? Porque
conseguiu derrubar o disco, conseguiu fazer uma interceptação, mas não fez o gol, no final não chegou no objetivo. Mas então você tem que pensar em todas essas características e estar de acordo com o que o seu time pretende. Não adianta ficar... É igual, acho que eu falei isso também no de estratégia e tática. Não adianta você querer copiar um time que a média de altura é 1,90 m e os seus jogadores têm média de altura 1,75 m. Então tem que ter em mente essas características das pessoas do seu time também. Sempre. Sempre pensem e sempre entendam quem são as pessoas do seu time e o que é possível ao invés de o que é o melhor do mundo. Não adianta querer copiar as irmãs Cardenas se você não tem irmãos gêmeos no seu time. A pessoa tem que saber quem monta, geralmente são os capitães treinadores, eles têm que ter um olhar clínico, né? Ele tem que olhar e falar, beleza, o que meu time tem de arsenal, que são as pessoas. E aí você vê que é a preferência da pessoa, se a pessoa gosta de jogar na defesa, Maelo, posso botar ela na linha do ataque? Pode. Pode, mas se ela prefere uma coisa, você quer que você tenha uma linha feliz ou dentro de que o cara joga, mas você vai ter que aprender a chamar, contornar situações, porque você vê outros potenciais. A gente, como treinador capitão, a gente tem que ter essa noção de ver outros potenciais ou coisas que são exploradas e botar o cara na linha certa. E tem que, realmente, é claro que quando a gente faz isso, pode limitar um pouco, né? Você pode tanto ampliar o repertório de uma jogadora ou de um jogador mudando ela de posição, como limitar. Porque se você fala assim, ou de repente a pessoa vem para você, não, eu quero só jogar na defesa, eu quero só jogar no ataque. Você enxerga um potencial, você quer fazer alguma mudança, ou mesmo depois de fazer uma mudança, eu vou lá, pego você no meu time, eu sei que você é muito bom no ataque, mas eu vi alguma característica em você que eu sei que você pode ir muito bem na defesa. Eu falo isso para você, vou ficar dando murro em ponta de faca até convencer você, aí eu consigo mudar sua mentalidade para você jogar defesa, só que agora você não quer nunca mais jogar ataque. Então, ao mesmo tempo que amplia, ele pode limitar, a gente tem que ter um pouco desse cuidado quando vai montar as linhas, né? E elas podem ser montadas de diversas formas, né? O mais comum nos Estados Unidos, até porque eles têm uma quantidade de jogadores tão grande, é fazer linha de ataque e linha de defesa. E aí eles falam exatamente como você falou. Geralmente os melhores jogadores ficam no ataque para converter o ponto, e a defesa você pega pessoas que são muito físicas, muito fortes, que vão ficar incomodando a linha de ataque do outro time. Isso uma vez eu fui conversar com... Da onde que ele era? Acho que era uma das pessoas que trabalha com a Melissa diretamente, com o Oliver, não sei se... Eu fui fazer algumas perguntas para ele lá atrás sobre como montar os times, se valia a pena realmente fazer ataque e defesa. E ele fez uma pergunta para mim que abriu minha mente. Falou, quantos turnovers tem no jogo de vocês dentro do Brasil? Tem muito turnover o tempo inteiro? Se tem, por que você vai ficar se limitando a fazer uma linha de ataque e uma linha de defesa? Você já sabe que vai ter muito turnover, então não me parece fazer sentido você dividir o seu time entre ataque e defesa, apesar de ter as preferências de cada jogador, que rende mais no ataque ou rende mais na defesa, mas se você se limitar a isso, aí você coloca a sua linha de ataque, toma o gol, coloca a linha de ataque, toma o gol, toma... Então assim, se a realidade do país, se a realidade das pessoas do seu time, da sua liga, do seu torneio, fazem com que linha de ataque e defesa não seja significativa, tem outras formas de pensar. E aí a gente pode ir também de novo para uma série de fatores. Mas no MGF a gente acaba, independente de ataque e defesa, a gente tem sim algumas pessoas que acabam indo mais para ataque ou mais para defesa, mas acaba sendo um pouco mais livre. Fala, olha, a gente só olha, as pessoas entram por estarem mais ou menos cansadas, com mais ou menos vontade de fazer um ponto específico. O máximo que acontece é falar, olha, a gente tá faltando alguém com lançamento, tá faltando mais algum handler, mais algum armador, ou tá com muito armador e não vai ter ninguém para correr na defesa. Então a gente acaba sentindo ali como que faz. A gente não tem essa especificidade tão grande de montar as linhas tão específicas. Você falou mais cedo, né, que tinha muito material e tal, a gente vai comentar deles já já, mas eu faço um mix desses materiais com coisas que eu fiz testando, fui aprendendo com o tempo. A conclusão que eu cheguei é que nem você disse, eu não tomo como decisão, o fator mais importante é turnover, porque acontece e vai acontecer de qualquer forma. Então, eu não faço nisso, eu trabalho assim, se a pessoa se ela gosta de jogar em uma das dois lados, né, ou defesa ou ataque,
Eu primeiro quero saber o que a pessoa joga. Porque a gente joga no amador mesmo, não vou ficar obrigando ninguém a jogar numa linha, porque eu quero que o cara se divirta. O segundo ponto é foco em entrosamento. Aí eu vejo as pessoas que estão nas linhas, como a gente tem mais ou menos 20, 22 pessoas no UP, mais para campeonato a gente geralmente está entre 16 e 18, né, só para ficar claro. Então, assim, como eu tenho esse número de 18 pessoas, eu consigo separar, vamos supor, em 2 grupos de 9, como são 7 por linha, que é uma coisa que a gente não falou lá mais cedo, mas o pessoal que já joga Ultimate já sabe. A gente tem 9 para cada lado, significa que eu consigo ter algumas pequenas adaptações dentro desse mesmo grupo de 9, ou o que eu não sou muito favorável, de trazer alguém que é do ataque para defesa e tudo mais. Eu vou falar lá na frente como que eu chamo linhas, que na verdade já está meio que por agora, né? Que aí eu já boto a pessoa que tem a característica de alguma coisa no grupo que ela pertence. Então, como eu falei, eu não foco em turnover porque vai acontecer. Eu foco o que a pessoa gosta de jogar e qual a característica / entrosamento que ela vai ter com outras pessoas. Exemplo, eu consigo me adaptar, mas o meu jogo básico é ser um cara bem lento de passe, analista, porque eu quero fazer que o passe valha o máximo que eu consigo. Então eu foco em big gainers ou passes no break ou coisas assim que eu consiga mover um disco muito melhor do que jogar, vamos supor, tic-tac, small ball, give and go. Mas se eu entro numa linha que fala isso, eu me adapto e consigo fazer muito bem, porque eu assisti muitos vídeos de Dylan Freechild, assisti muitos jogos lá do Seattle Soccer, e eles fazem muito, aprendi algumas lances de passada, de como eles fazem o passe e consigo me adaptar. Então eu pego essas características na pessoa e faço um cruzamento de linhas. Então é raro acontecer de uma pessoa só ficar na defesa e ela jogar 2 características. Geralmente a pessoa joga na defesa 1, 2 linhas, e aí ela tem uma terceira, que é menos frequente, geralmente ela joga no ataque, tem essa mini troca. Mas como eu falei, como vai ter bastante turnover de qualquer forma, e você vê esses turnovers no pod de análise, onde eu vejo vários jogos do Brasil, você pode confirmar que tem muito turnover nas equipes brasileiras, então mesmo o cara jogando na linha de defesa, é bem esperado que ele vai jogar ataque. Então as pessoas não ficam assim, só fico correndo atrás do disco, Arthur, eu quero pegar no disco e jogar de ataque. Não, ele vai ter essa chance já. Que é um pouco que entra aquele artigo da Austrália, né, Maelo? Que você mandou, não sei se foi no passado ou começo desse ano. Lá o que eles fizeram foi, que assim, acho que até é válido a gente parar um segundo aqui e falar que a gente não vai dar a fórmula perfeita. Tem várias fórmulas, cada time faz a sua, ou cada cultura americana, australiana, japonesa faz a sua, e tem que fazer sentido para o seu time. Tá? Eu já passei por várias situações, quando eu jogava no Soul Frisbee foi de uma forma, dentro do NGF foi outra, quando eu estava no Wolfpack foi uma terceira. A gente vai fazendo testes de diversas formas e cada um vai usar o que fizer mais sentido. A gente não está aqui para falar qual é a melhor ou qual é a que você deve usar. Acho que na verdade a gente acaba fazendo isso em todos os episódios. A gente faz um panorama, explica e vocês vão interpretar e usar da melhor maneira possível. A da Austrália, desse artigo, ele saiu, se eu não me engano, em novembro do ano passado, então ele é bem recente, falando sobre o que a seleção australiana fez em 2018 para um dos campeonatos. E o que eles fizeram foi organizar as linhas por características de personalidade dos jogadores. Então eles chamaram as linhas de espada e de pedra de amolar, na tradução livre. Tá? Então assim, os jogadores eles tinham 22 jogadores, eles fizeram 12 da linha espada e 10 da linha pedra de amolar. E eu vou repetir isso várias vezes, vai ser engraçado. Pedra de amolar. Olha, Maia, grindstone. Você pode não ser pedra, mas que tu amola, viu? Pois é. Mas a ideia é engraçado porque assim, a ideia das pessoas, dos jogadores da pedra de amolar era justamente essa, amolar ou ser mais disciplinados e encher a paciência um pouco do outro time pela fisicalidade, pela proximidade com que eles jogavam, de ser muito, muito cirúrgico. E as pessoas, os jogadores que estavam na linha da espada, eram jogadores mais agressivos. Então eles relatam que eles confundiam um pouco o outro time, porque parecia que eles estavam fazendo linha de ataque e linha de defesa, mas não era bem isso. Era uma linha mais agressiva que tentava usar oportunidades em campo para fazer uma grande defesa, para sair do padrão e conseguir o que precisava, independente de ser ataque e defesa, enquanto a outra
fazia mais essa parte disciplinada, de muitos passes, de muita marcação. Então, além disso, confundia um pouco o ataque. Mas para eles fez sentido criar uma identidade, duas identidades dentro do mesmo time. E aí eles comentam que quando chamava a linha de espada, eles começavam a fazer barulho que estava desembainhando uma espada, para falar alguma palavra estranha, como você também fala, e aí cada um foi criando o seu próprio time. Então é assim, eles usaram essa característica, e assim, faz sentido, mas não faz, como que poderia fazer aqui? Você faz duas linhas com nome de animal, a linha dos cachorros e a linha dos gatos, não sei, você inventa a sua. O que eles falam é que fazer dessa forma, por grupos menores, ao invés de ser... E assim, tinha handler, armador e cutter nas duas, porque independente de ser ataque e defesa e das características, você precisa ter uma mistura desses times. Você não pode ter só uma coisa em um e só outra na outra. Precisa realmente dessa mistura. Mas eles dão essa ideia de fazer por característica, pela identidade ou pela personalidade de cada jogador. É ok, fez sentido para eles, funcionou. Agora, se vai funcionar aqui ou como que a gente faria isso, porque acredito que chamar duas linhas, uma de espada e outra pedra de amolar aqui no Brasil, não vai fazer o mesmo sentido que faz lá para eles, né? Compartilhando um pouco do Up, é nessa linha que eu trabalho, né? A gente tenta pegar a pessoa e a gente tinha 6 linhas, 3 para ataque, 3 para defesa. E a gente foi testando, foi jogando. Não dei nome desse jeito, mas posso chamar aqui no episódio alguma zoeira de linha louca, linha centrada e linha taca-lhe o pau. A linha louca, a gente botou pessoas, antes de separar em ataque e defesa, a gente botou pessoas que tenham um jogo louco. Que, sabe aquela pessoa que corre para qualquer lugar, faz umas manobras, dá uns gritos, e dá uns pulos, e corre para não sei aonde, faz um monte de fake, sabe assim, uma pessoa desse jeito, a gente botou na linha louca. Já eu tava na linha centrada, quando pega o disco ali, fica com o disco posição neutra, pé pivô, pivota para um lado, faz um fake, sabe aquela pessoa que tá numa serenidade, assim, tipo Tai Chi Chuan, e a linha taca-lhe pau, é que a gente não sabia a ideia, misturou os dois e vê o que ia dar, e aí ficava nisso. Linha defensiva era a mesma coisa, tinham 3 linhas, uma para focar individual, explosão, energético, uma linha zona, que eram as pessoas que são analistas, então tinha a pessoa meio que jogava o mesmo estilo de jogo dela, ora defesa, ora ataque, como eu falei anteriormente, e tinha uma terceira linha que era mista, que era no caso do Ultimate, a linha mista chama Junk Zone, chama Seg Zone, chama qualquer coisa que era não algo regular, quadrado como individual e zona. Uma coisa que eu quero trazer de um outro artigo, lembrando que esses artigos, para você que está ouvindo, estarão no site ultimatebrasil.com.br, então entre lá no ultimatebrasil.com e aí você vai poder ver as referências todas aí do que a gente está falando e ter uma ideia melhor para você, tá? Tinha essas linhas defensivas ali e tal, então a gente separou a pessoa pelo estilo que ela jogava. Um recorte de um outro artigo, que é de um americano, se eu não me engano, né, que eu compartilhei contigo hoje, Maelo, que não tinha visto, que ele fala sobre variabilidade. E aí que eu acho que entra o aspecto mais importante, que é você ver a variabilidade de uma pessoa e também da linha. O que variabilidade, mais ou menos aqui, como eu entendi o texto dele, quer dizer como a pessoa varia. Em um dos jogos que eu fiz no Pod Análise, se eu não me engano, foi o da Elétricas, eu comento que uma hora tá muito bem jogando um Ultimate claro, limpo, poderoso, assim, violento, mas uma hora tá muito ruim, e é a mesma linha. Então essa variedade, às vezes acontece da linha não tá encaixada, as pessoas, sei lá, pararam de passar, como eu chamo lá, né, de química, entrosamento, que eu acho que é um dos fenômenos mais importantes para você observar, se aquela galera tá entrosada, consegue fazer a sua estratégia. Só que varia, e pessoas também variam. Um exemplo que eu também vou citar do Pod Análise, para não parecer que eu estou tirando da minha cabeça, é o próprio Igor, lá em 2018, jogando pelo Dragões, que acabou de sair. Ele lança muito bem, um dos melhores que eu acho do Brasil, em questão de conseguir capaz quebrar, mas ele tem as escolhas, às vezes dúbias, ou a execução fica ruim.
Então ele tem uma questão de variabilidade que é grande. Só que se ele pega um gosto ou quer fazer alguma coisa, ele faz ótimas defesas, faz corridas, faz bons posts, flashes. Então ele traz hora para o jogo coisas que mudam o jogo para o bem ou para o mal, né? Então ele dita se vai dar certo ou não. Então a gente observa isso. Se uma pessoa em si naquela linha está variando muito, ou se a linha em si está variando muito. E aí é um dos outros tópicos que a gente falou que ia falar aqui no podcast, né? Que era sobre como chamar a linhas e como saber se ela está funcionando. Como você disse, chamar é fácil, bota uns nomes. A gente chamava letras e números. Era um ataque, letras era defesa. As pessoas decoravam, passei a lista, cada pessoa sabia os seus números. Então era muito fácil. E como que a gente testava? Fazia vários confrontos, 5 contra 5, 4 contra 4, ia testando, chamava times para testar e via. E aí eu tentava observar exatamente isso. Se um jogador está variando, está inconsistente, é uma palavra que eu uso mais, inconsistente, ou se aquela linha em total está inconsistente. E aí esse americano elabora um pouco mais sobre isso, falando que os melhores jogadores deveriam estar em linha ofensiva, vista a sua importância dela fazer o hold, que é a hora que ele pontua, ele acertar. Eu não sou muito dessa estratégia, porque a gente está no Brasil, vai acontecer para os dois lados. Então, para mim, eu tento botar as pessoas que têm mais motivação, garra, na linha defensiva para tentar mudar mais o ritmo do jogo, deixar o ataque mais capenga. E aí, dentro do que eu falei lá, se a pessoa é louca, se ela é centrada, se ela é taca-lhe pau, Marco, velho! Esse vídeo é muito bom, né? Taca-lhe pau, a pessoa lá avalia. E aí eu dava carta branca pro ataque. Agora, a linha defensiva atacando, atacar do jeito que eles se entendem. Então, se era a linha individual, que eram as pessoas com muita energia, e aí, como você disse, tinha os handlers e os cutters bons, né, ou médios, ou que seja, a combinação naquele lance funcionava, só tem um cara, mas ele gosta de lançar longo, então a gente fazia uma estratégia, quando a gente fizer o turnover, a gente vai tentar capitalizar o mais rápido possível. Então, similava um pouco o que o Bad Skid faz. Quando eles ficarem no chão, já bota em jogo e tenta conectar em alguém, pegar no contra-ataque, no contra-golpe. Ah, não, tem uma outra linha que a galera é um pouco mais centrada. Beleza, então a gente fazia eles rodar, o disco caía no chão, mas eu sempre trazia essa estrutura, né, de qual linha faz o quê, e aí tentava não botar muito conteúdo de decorar 20, 30 jogadas. Eu dava coisas genéricas ou mais abrangentes e a pessoa tentava desenvolver ali em cima. E aí, a parte 2, que é como que a gente sabe que está percebendo? A gente pedia quem estava de fora vendo falasse, rolou 4 turnovers, teve muito toque dos handlers, mas não avançou com disco, e a estratégia era justamente fazer longo, então a gente mudava uma pessoa, ou mudava o cutter, ou mudava a formação, podia atacar horizontal, podia atacar vertical, hexagon e blá blá blá. Então a gente ia percebendo assim, na hora, e fazendo ajustes. Ao longo de 2 meses a gente chegou nas 4 linhas finais, 2 ataques, 2 defesas, e estava funcionando. Isso é importante mesmo, né? Quando você vai fazer essa análise, e aí o Alex Davis, que é um canadense, ele é meio cabeçudo, meio não, né? Ele é inteiro cabeçudo, ele faz umas análises estatísticas das linhas que é muito fora da curva, tá? Então ele faz uma série de análises, quando o turnover fez, onde foi o turnover, por que foi o turnover, se o turnover foi culpa, por exemplo, como você comentou do Igor, se foi um erro de decisão ou se foi um erro por conta do vento que bateu na hora. Ele começa a fazer um monte de análise para perceber se a linha funciona bem ou não. Eu gosto bastante do que você falou de ser de entrosamento, porque tem algumas pessoas que acabam tendo uma química um pouco melhor mesmo, então realmente é importante você pensar nesse entrosamento quando você for montar a linha. E uma coisa, não sei quem já teve a oportunidade de jogar com o Cardellino ou de assistir o Cardellino jogar, tudo que ele é no vídeo, tudo que ele é no podcast falando meio louco, dá até raiva de ver ele jogando, de quão devagar e lento ele é em algumas coisas jogando. É meio que completamente oposto. E isso a gente acaba tendo que levar em consideração quando vai montar a linha. Porque uma coisa é a pessoa conversando fora do campo, outra é dentro de campo. Pode ser que a pessoa seja meio porra louca na vida, fazendo uma série de coisas, mas essa variação que ela tem dentro de campo é muito menor. Então, o Cardellino é um cara completamente maluco, fala tudo misturado, inglês, alemão, espanhol, sei lá o quê. Só que na hora do campo, a variabilidade dele, a variação que ele tem durante o jogo é baixa, pelo o que eu vi de jogos. Então, esse quebra-cabeça realmente é muito maluco.
Duas coisas que Manda. eu queria comentar, que você estava falando do Alex Davis e do treino, né? Eu boto geralmente uma, duas pessoas com a caneta e o papel, aí eu compartilho esse meu peso para eles verem, e eles anotam lá, execução, decisão, para a gente ter uma espécie de estatística e realmente observar. É uma coisa que o pessoal gostou muito de debater. O segundo adendo que eu ia falar é o que você falou da variabilidade, né? Eu gosto, quando eu estou jogando torneios hatch, e eu acho que é o maior mérito do torneio hatch, você realmente observar qual é o seu rendimento. Teve um torneio hatch que eu falei que todo dia eu ia anotar no meu celular quando chegasse em casa ou tal, o número de passes errados que eu fiz e drops, para ver se eu sou um cara que vario nisso. E lembro que no Hatch Rio, se não me engano, de 2017, eu só fiz 3 drops, e foram drops que eu tentei salvar, mas 2 eu errei, e errei só 2 passes. Que realmente um eu tava fadigado, fui lançar um passe pro Demian, acho que eu tava no time verde, aí caiu mais cedo. E um outro que eu lancei um hammer pro Guri, e aí botei um pouco de força demais, foi com muita mostarda, e aí ele deu um layout. Apesar de ter batido no disco, na minha cabeça, quando a pessoa tem chance de tocar no disco e pegar, já não é mais culpa do render, mas eu botei a culpa pra mim. E aí são coisas que eu faço e o time parece que gosta de fazer o que a gente estava falando, anotar, ter ali no papel mesmo. A estatística, ela pode ser bastante complexa, né? Então, como ser mais objetivo possível é complexo. Igual você mesmo falou do seu exemplo. Você falou que o seu erro foi da força que você colocou na mostarda que você pôs no hammer, que você lançou. Mas pode ser que se você perguntar pro cara que correu para pegar o disco, foi ele que errou. Então, assim, tem um pouquinho... A gente precisa, assim, tentar ser mais objetivo, porque para montar a sua linha você tem que ter um pouco de estrutura, um pouco de fundamentação de dados para montar, porque também não vai ser só, não, eu acho que o Cardellino e o Maelo funcionam bem juntos e vamos lá. Mas a gente nunca jogou junto, você não pode afirmar que a gente tem uma boa química ou que tem um bom entrosamento, sendo que a gente nunca fez isso. Isso. Tá? Então tem que ter, mas como dosar isso é um pouco complexo. E aí isso tudo vai entrar em como... na percepção de como a linha está funcionando, como perceber isso, e com esses dados você consegue montar a linha, e a partir do momento que você tem as linhas, como que você chama essas linhas no meio do jogo. Eu não sei você se tem alguma coisa específica no up, como a gente está 3 pontos atrás, eu vou chamar tal linha. A gente está 5 pontos na frente, eu vou começar a fazer outro tipo de chamada. Como que isso funciona para vocês no time, se isso é o que determina as chamadas que você vai fazer ou se são outras características que determinam qual linha que você vai chamar durante o jogo. No up, a gente geralmente cada pessoa está em no mínimo uma. Isso é uma coisa interessante, até vou contar um fato assim que a pessoa ela teve que passar por uma baixa para ter a alta dela, né? Só que eu vi que a pessoa precisava passar disso, vi parte assim que a pessoa estava nisso. Botei a pessoa numa linha só, por exemplo. E aí a pessoa ficou chateada, só que eu falei, olha, aí expliquei a teoria. Se a sua linha for a melhor, eu vou continuar chamando ela, porque ela tá dando certo. Para que eu vou variar? Lembra, eu tô trabalhando na possibilidade, só tem 2 linhas, né? Então era A, B e 1, 2. Falei, se a A, que é a única linha que você tá dando certo, você vai jogar todos os pontos, né? De ataque, por exemplo. E a B vai acabar jogando menos. Então as pessoas que eu botei em uma linha, elas ficaram assim, putz, já tô ferrado, o cara acha que eu sou ruim. Não, mas eu botei eles na linha, que na verdade eu achava que era a linha que tinha que mostrar que ia dar certo, e eu tinha esperança que ela ia dar certo para se transformar. E aí teve um jogador durante o Pindorama que estava numa linha só dessa, ele estava na linha de ataque e que estava dando errado, a gente tinha uma linha de hexagon e tinha uma linha de ataque alemão. E aí, tipo, a linha alemã tá funcionando muito melhor pela movimentação de renders que era contra a zona e conectando nos longos um pouco melhor. E a outra linha foi caindo de lado, aí na terceira, quarta vez ele não foi chamado. Aí a gente estava percebendo, aí a gente tentou botar ele na linha defensiva, ele jogou meio mal, aí ficou mais uns pontos de lado. Aí eu sei que o bicho ficou muito puto, deu uma chorada assim, velho, tava, não bota minha linha, não joga, tal. Aí ele tava nessa baixa. Aí eu chamei ele no canto e falei, agora é a hora de tu, provar que você vai estar com garra, vai jogar, agora você vai transformar seu jogo. Aí botei ele só em linha defensiva e, velho, o bicho mudou totalmente o ritmo do jogo. Começou a defender pra caramba, fez várias jogadas, começou a fazer vários give and goes ótimos, porque como ele tinha a característica do meio louco,
E aí no Hexagon funciona muito bem. Pega, joga, pega, vai mudando, não tem lado prioritário, é só a forma, né? E acabou que ele jogou muito bem, todo mundo viu. Então o cara precisava você botar numa posição para desafiar e ele mudar o jogo dele, que é o que eu falei, mudar seu jogo. Então ele não estava dando certo no ataque, não deu entrosamento. Beleza, e aí o que você faz? Tira a pessoa do jogo? Não tira? A outra pessoa que eu botei só em uma linha era na defesa. Só que eu falei, cara, eu tenho certeza que você vai dar layout e vai defender. E aí quando defender você tem a chance de atacar. Por quê? Ele tinha dificuldade em lançar. Agora eu vou tirar ele do jogo por causa disso? Não, só que a gente foi percebendo qual linha, quais adaptações eram necessárias e a gente conseguiu a vitória contra essa equipe, que se eu não me engano foi contra o Ventopanas. Então a gente vai chamando as linhas assim, fazendo adaptações. Agora, cai tudo para cima de mim? Não. Eu boto 2 pessoas em cada linha, que são os capitães, para eles estarem avaliando. Então eu não fico pensando tanto na linha defensiva, eu penso na do ataque. Como o Guri estava no ataque e vi que não estava funcionando, falei para botar ele na linha da defesa. E aí, através dos testes, uma hora o bicho velho jogou bem, todo o time agradeceu o bicho muito. Ele sempre me pergunta, né? Coisas que são importantes para um jogador Ultimate, que eu acho que tinha que ser um episódio à parte, assim, falar os elementos mais importantes para um jogador Ultimate, mas um deles é a sua capacidade de se transformar, a sua capacidade de ser, velho, tava mal, tava bem, começou mal, preciso esquentar. Não, essa desculpa não funciona, tem que sempre estar quente, já tem que estar bala. Pra ver o tamanho da encrenca que é o simples chamar uma linha, né? Então, primeiro a gente tem que entender, até para puxar um pouco tudo que a gente já falou. Primeiro a gente tem que entender o que são as linhas, o que é a linha de ataque, o que é a linha de defesa, qual que é o objetivo de cada uma, qual que é o papel de cada posição, como montar essa linha, como chamar a linha e ver o que funciona e o que não funciona. É um negócio realmente, é um trabalho hercúleo. E aí, até para dar um spoiler de uma das partes do selo podcast, isso tem que ser treinado, cara. Então, o que você falou de fazer os testes durante os treinos é extremamente importante, porque isso vai retratar, isso vai ser mostrado na hora do jogo. Então, se no treino você não tem um momento de chamar as linhas, de pegar essas 2 pessoas que você falou, para elas serem responsáveis por chamar a linha, na hora do jogo isso não vai acontecer. Eu quero estabelecer no meu time que 2 pessoas vão ser responsáveis por analisar o que está acontecendo e por chamar se vai ser linha A, B, se vai ser linha 1, 2. Mas se você não faz isso no treino, na hora do jogo, não vai acontecer, vai gerar frustração e vai dar errado, não porque a linha foi mal montada, não porque a linha foi mal pensada, mas porque você não praticou fazer esse tipo de coisa. É muito louco. Realmente, cada vez mais eu me convenço de como a gente tem, partindo do princípio que a gente não tem técnicos ou técnicas formadas ou que tenha a única e exclusiva função de ser técnico, a gente precisa delegar a função, porque ser jogador, ser capitão, ser técnico, chamar a linha, perceber linha, ver o que for, é muito complexo. E eu falo por mim, eu quando jogo, tem jogos que eu tenho menos variação, tem jogos que eu tenho mais. Mas o que costuma me colocar de volta no jogo é fazer uma boa defesa. Às vezes não é nem tocar no disco, interceptar, fazer um layout que na verdade eu nem faço, porque eu tenho medinho mesmo, não nego. Mas geralmente fazer uma boa defesa, ajudar o time a conseguir o turnover e converter em gol, é o que me faz voltar para o jogo. Então assim, também é mais outra característica para a gente pensar em como chamar a linha. Mas como experiência do NGF, a gente, como eu disse no começo, não tem muito, como a gente não tem linha específica ou grupo específico, as pessoas entram e o máximo que pode acontecer é falar: ô Léo, você já não jogou 4 pontos seguidos? Vai descansar. Ah, Vitor, você já não jogou muito ponto seguido? Sai. Ah, Paulinha, já jogou bastante. Sai. Ô, Sammy, você tá muito tempo aí fora. Você vai ficar se escondendo o jogo inteiro? Vem, vamos jogar. E a experiência com o Soul Frisbee era mais de linhas específicas, linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e jogava na ordem. E aí no Wolfpack também já era uma outra coisa que eu fui tentando várias, todas elas deram errado de certo ponto. Eu lembro até do Sudaka de 2017, que eu passei uma semana antes lá montando as linhas bonitinho, chegou lá, deu tudo errado. Aí eu falei, não, precisa fazer de outro jeito, e a gente foi testando meio que na hora. Como faltou treino, a gente se perdeu nisso lá no Sudaka. Dentro desse primeiro item, né, como a gente falou no começo que ia ser o top 3 e o palha 3, o não tão bom 3. O primeiro item o Imaelo já falou, que é o treino. E a minha única coisa que eu quero falar
é isso. Durante o treino é a hora de você ver o que dá certo ou dá errado. E como eu priorizo o entrosamento, ver se aquela linha está encaixada, para depois ver as estratégias e táticas que se aplicam a ela, o treino é o momento mais importante. Então, exemplo prático também no Up Team, tem o trio Geologia, né? Que é o Du, Matias e a Gabi, que os três são geólogos, convivem muito, vivem juntos. Então, quanto mais eles conversam, mais eles vão lançando, você conhece cada vez melhor o jogador, eles entre si, ele sabe que o cara prefere o fora ou não, ou sabe que, puta, o forehand tem dificuldade, então ele faz cortes mais pro back. Então, quanto mais entrosado seu time é e o jogador conhece melhor um ao outro, eu acho que tem mais chance de sucesso de dar essa linha. Um dos palha, que a gente já vou falar um bom e um palha, que eu já quero trazer, é exatamente o que você falou de treinar, chegar no jogo, jogar tudo pro ar. Eu também acredito que assim, se você fez um plano, você tenta seguir esse plano. Você faz algumas alterações, adaptações, mas você não pode esquecer tudo. E você tem que treinar as pessoas para deixar claro no treino, quando está fazendo jogo simulado e jogo, que não é agora eu quero jogar o que eu quiser, sai lançando. Você tem que ter a estratégia, a estrutura clara na cabeça para que essa linha execute aquilo que é pedido. Então a gente faz um treino que eu cobro que tenha muito give and go, mais pelo break, pelo lado fechado. Se essa linha começa a ir pelo aberto, eu apitava e dava turnover, porque eles não estão fazendo para as pessoas se adaptarem naquela linha a estar fazendo o que é exigido, e não tá jogando por jogar e acabou. Porque a gente quer ver ela no treino, no jogo, quer dizer, no campeonato, que ela faça o que essa linha pediu. Senão a outra que joga pelo aberto vai fazer o quê? As duas, eu vou jogar pelo que está dando certo? Não. A gente quer uma que faça pelo break e outra pelo aberto, por exemplo. Então eu concordo, jogar tudo pro ar no meio do jogo é a pior decisão, né? Esquece, entra quem quiser, dá piti, faz qualquer coisa. Não rola. E joga por água abaixo tudo que foi treinado, né? Se você, primeiro, tem time que treina mais, tem time que treina menos, e a gente nem vai entrar nesse mérito. De novo, não é quem é melhor ou pior. Mas assim, se você gastou um tempo para estruturar o treino, para pensar em como montar as linhas, como chamar, aí você chega no meio do jogo e joga tudo pro ar, realmente não dá. Então, para entrar no selo podcast, se vai ter o que é o top, o que é o palha, então assim, treinar é extremamente importante e jogar tudo pro alto é uma merda. E aí vamos lá, você quer falar os outros dois top da Labil ou você quer falar os palha? Outro meu top, fazendo alternância, que eu comentei lá em cima e que vou ecoar ele e repetir aqui. Você ter nome / código para as linhas. Fica muito prático. Eu não sei se precisa ter ordem, como você falou no Soul, eu já sabia, mas achava meio estranho, eu vi uma vez. Porque se você vai seguir a ordem, mas está precisando de uma linha tal, você vai só seguir o plano por seguir, você vai sacrificar, mas a linha fez vários turnovers, mas é o plano. Não, então eu prefiro que você chame a linha. A porco deu bom, porco deu... Chama a galinha deu bom. Então você vai chamando, as pessoas já sabem. Ela escutou, opa, eu sou galinha e pepino, eu vou, plau. Eu sou porco, pepino, plau. Então eu acho que tem que ter um nome ou código para as pessoas já se acostumarem a isso com o tempo e não ter dúvida. Se alguém não puder entrar, você substitui ali na hora por ela. Tipo assim, chamou a pessoa e torceu o pé, troca ela e bota outro rapaz, que tem uma característica próxima. Até em defesa do Soul Frisbee aqui, porque também não é... O que eu vi ao longo do tempo, do que eu tava lá e depois de ter saído, é que isso foi sendo alterado ao longo do tempo. Antes era muito específico, linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na ordem, mas depois perceberam que realmente tem momentos em que não dá para seguir essa ordem. Eles foram se adaptando e mudaram isso porque percebeu que fazer na ordem certinha... E aí a gente entra no palha. Um dos palhas é não ter essa capacidade de adaptação. Exato. Tudo bem, você treina, você gera um código, uma especificidade, mas você tem que ter também um mínimo de flexibilidade, porque senão você vai ter problema. Você chega lá no Golden Goal, não, mas eu tenho que seguir com o meu plano. Peraí, mas o Cardeiro machucou o dedinho do pé, tá com cabelo doendo, não dá para colocar ele na linha. Então você tem que ter um mínimo de flexibilidade. 2 top por enquanto, ter nome e código para chamar e treinar isso. E 2 palha jogar tudo pro alto que você treinou e não ter essa flexibilidade. Uma frase que eu li há muito tempo, acho que era de algum livro de treinamento ou de algum vídeo sobre estratégia em inglês, no caso, que era viver e morrer por aquilo, né? A pessoa live and die para essa estratégia. Eu vou viver e morrer por isso, ou seja,
Se der certo, eu vou dar certo. Se der errado, eu vou dar errado. E a pessoa não ter planos B. Ela vai botar uma coisa na cabeça, botar todo mundo no mesmo saco e levar para frente. Eu sempre achei que isso é uma coisa ruim. Você não conseguir fazer pequenas adaptações, alterações. Então, pequenas alterações, assim, acho que é uma coisa que tem que ser feita. Então, por isso, se você não faz, você não é um coach bom, aqueles caras, né? Você não é selo podcast. E o último do selo podcast que eu já comentei, o Maelo comentou, se você percebeu que a gente falou mais ou menos esses 50 minutos, era ter linha com estilos de jogos diferentes. E aí quando a gente fala estilo, você vê o que é melhor pro seu time. A galera de Manaus, a galera de São Paulo, a galera de onde você for, ou até USA, se você está escutando nós agora, você tem que ter estilos diferentes de linha. O que é o estilo diferente? Às vezes é a estratégia, às vezes é uma tática. Por exemplo, estratégia é longo, táticas vertical, tática horizontal. Então pode ser estratégia, pode ser a tática, pode ser personalidade das pessoas, pode ser entrosamento, pode ser, mesmo que você tenha favorecido duas, vamos supor dessas 4, que você viu que deu melhor, vai que a galera tem uma noção básica, as duas estão dando errado contra um time, eles já têm alguma coisa para trazer e vai que dá certo e só vai melhorando durante o jogo. Então, para mim, isso é uma coisa muito top, que é você ter estilos diferentes. E aí a gente precisa pensar onde vai colocar esse selo, porque uma coisa é o selo top e outra coisa é o selo paia, né? E aí, para ser o terceiro palha, é você chamar jogador por jogador, você acaba gastando um tempo precioso que você poderia usar falando estabelecendo o que você ia fazer. Então você tem lá, em teoria, 1 minuto e 15 para colocar o seu time em campo, seja para ataque ou para defesa, e aí você gasta 10, 15 minutos chamando jogador por jogador. 10, 15 minutos não, né? 10, 15 segundos chamando jogador por jogador, e esses 15, 20 segundos que você gasta, porque às vezes você chama Maelo, Cardelino, não sei o que, me chamou, não me chamou? Aí chama de novo, e aí você perdeu, aí tem que sair o pull, e você já não determinou o que você vai fazer, se der turnover, se não der turnover, porque você estava lá. E aí fica a pergunta, onde põe o selo? O selo top é na testa, é na peita, e o selo palha vai para onde? Parte do corpo. Vai para lá, para Holanda, se você me entende, vai para os Países Baixos ali, o palha. Que é o seguinte, a pessoa que decidir fazer o que a gente está falando, fazer a parte ruim, ela vai exatamente contra todos os tópicos. Chamar na hora do jogo, nome por nome de jogador, atrasa. A linha vai ter um estilo, o cara que está chamando vai saber como as pessoas estão entrosadas, vai confundir a parada inteira. Então esse eu acho que é um erro para equipes que já treinam e têm o tempo, não pode acontecer. Se a equipe só joga individual e eles escolhem por match, ou seja, não, se o Maelo tá lá, o espelho dele é o Cardelino, então sempre que o Maelo tá, o Cardelino tá, já não é chamar por nome. A gente vê primeiro a linha no ataque e aí faz a linha defensiva. Então é diferente. Isso a gente no up faz. Quando faz um ponto, geralmente todo mundo se alinha ali, fica próximo da linha, vê o que o ataque está fazendo e escolhe a linha. Só que na hora a gente chama a linha, as pessoas já sabem. Funciona chamar jogador por jogador? Só nesse caso para mim, que você está jogando só individual e está fazendo por match. Maelo contra o Cardelino, Malela contra... e assim por diante. Mas eu já não recomendo mesmo. Sim, mas como você falou, você acaba não gastando tempo. Se você já entra no jogo sabendo que sempre que o Cardelino estiver do outro lado, você vai entrar para marcar ou para atacar contra ele, você não gasta tempo. Você já gastou tempo antes. Você não fica... O único tempo que você vai gastar é saber se vai entrar ou se não vai. Então, assim, o grande lance mesmo é... Ou pior, né? Você tem lá a linha, você tem o código, aí você fala, linha A, Cardelino, Mael... Pô, não, você já tem que saber qual linha que é, né? Então, a galera que tá e aí no cada um, peito. Cada um usa a sua estratégia, escreve no braço, escreve na mão, escreve na testa, escreve sei lá onde para lembrar qual que é a linha. Também bastante relevante é pensar qual que é a sua realidade agora e qual que é a realidade que você quer chegar. Ninguém vai sair de agora, não vai chegar um time aqui da escola que eu dou aula e já vai sair no primeiro torneio fazendo isso. Você parte de algo mais simples, tentando pensar em tudo isso que foi citado, já com um plano daqui 1 ano, 2 anos, o que for, ou tentar ter um plano minimamente para qual vai ser a realidade que você vai chegar depois. Não vai realmente sair do 0 pro 1000, mas pensando nesses tópicos já consegue ter uma chamada de linha, uma estruturação
melhor, né? Beleza, eu concordo, não tenho mais nada a adicionar. Só pergunta semi-polêmica, Maelo. Tudo Esse é o bem. último episódio da temporada 2? Ih, pode ser que seja, hein? Que número que é mesmo? A 20? gente tá no 20. É, existe essa possibilidade. A gente estamos aí estudando uma possibilidade de entrarmos em um programa ultra secreto que pode ser que. E aí, mas de Exato. qualquer forma, a gente já estava pensando em ter uma pausa, em finalizar a segunda temporada. Tem bastante coisa, bastante conteúdo que foi feito. O próprio episódio que a gente gravou de mulheres ainda tem outras ramificações para usar. Mas é isso aí. Possível final de segunda temporada, que triste. Que triste. Mas claro que a gente não vai abandonar você, ouvinte. A gente vai avisar tudo nos nossos links, no nosso Instagram, que é importante, Podcast BR. A gente vai sempre avisar. Se tem uma coisa que a gente faz é pensar em vocês. Eu, pelo menos, né? O Mael, não sei. Mas é isso. Vou deixar no meu adeus aí. E até o próximo episódio. É isso aí. Seja lá quando for, nos vemos de novo. Nos vemos ou nos escutamos de novo? Sei lá. É. E ó, selo podcast. Meus amigos, colegas, se você curtiu o podcast, curte, comenta aí no SoundCloud, escute a gente no Spotify. Lembrando que a gente está no YouTube com um canal, Podcast BR, onde a gente está postando os episódios que a gente grava do podcast, sem edição. Então tem algumas coisinhas a mais. Lá você também pode conferir vídeos, o Pod Análise, onde eu estou analisando vários vídeos de equipes brasileiras e em breve vou fazer conteúdos específicos. Então, mesmo que a gente tenha pausado aqui no episódio 20, talvez a gente explique para você rapidamente num episódio especial, mas se não a gente vai dar uma pausa, fazer um pequeno hiato e a gente explica por quê. E você pode sempre ficar acompanhando pelo Pod Análise ou no nosso Instagram, algumas dinâmicas, talvez a gente faça uma entrevista com uma live com a galera, faça um blog, umas paradas maneiras assim, tá ligado? E aí tu vai poder pelo menos ficar curtindo o vídeo pra caramba aí, que já tá tudo programado e feito, né? E se sair mais um episódio ou outro especial, já tá gravado. Mas a gente volta a se ver aí, né? Talvez outubro, novembro, dezembro, né? 2022 já tá aí agora. A gente volta rapidinho, tá? Valeu, galera. Curte o som aí.